Fala pessoal, ótima noite. Mas eu estou em BH, pessoal. Na verdade, eu vim aqui fazer hoje, atender, fazer uma bateria de reuniões hoje e uma bateria de reuniões amanhã. Amanhã, na hora do almoço, mais ou menos, já estou voltando. E eu queria contar uma coisa bem legal para vocês que aconteceu de um dos clientes que a gente atendeu aqui, que é um cliente que eu fiz uma reunião há uns 45 dias atrás, é um cliente de mercado de construção civil. Sei lá se ele está online aí ou não com a gente, mas foi algo que eu falei na semana passada. Lembra que eu comentei com vocês? Vou dando um review com vocês aqui. Que semana passada a gente falou de meio de funil. E a gente falou aqui, a Cristiane Rangel, seja bem-vinda. Somos loucos por vendas, nós também. Cristiane, então, eu comentei semana passada, a aula foi sobre meio de funil e essa semana eu tive um resultado sobre meio de funil que foi bem legal e foi uma aplicação daquela aula lá com o big player do mercado de construção civil. Então a gente estava numa tratativa de negociação e essa negociação esfriou, ou seja, ele chegou no meu funil de vendas, ele se cadastrou no meu site, depois eu fiz uma reunião aqui em Belo Horizonte com ele, depois disso a gente avançou na negociação, a gente fez a segunda reunião onde ele já estava no relacionamento do meu funil de vendas, e aí a gente conseguiu um ponto super positivo, que é negociar e tal, avançamos bastante, e depois esse cliente esfriou, sem nenhuma justificativa. Apenas ele parou de responder o WhatsApp, eu liguei umas 2 vezes, ele estava em reunião, também eu não quis ser incômodo, meu time de vendas não quis ser incômodo com ele também, de ficar ligando toda hora, de ser aquele vendedor chato, que é aquilo que eu falei para vocês. E depois de alguns dias, eu mandei alguns conteúdos para ele por e-mail que eu me comuniquei com ele. Mandei para ele convidando para ele assistir uma live, mandei uma sacada de tempo de atendimento do primeiro atendimento de lead, e esse cara respondeu, querendo voltar às negociações daquele ponto que eu parei com ele. Lembra que eu falei para vocês semana passada inteira, eu falei para vocês aqui sobre relacionamento do funil de vendas? Foi isso que aconteceu exatamente, eu consegui resgatar um negócio, porque eu mantive meu relacionamento com esse lead. Eu não só excluí ele porque ele não respondeu meu WhatsApp, eu não excluí ele porque ele deixou de me atender, eu não excluí ele porque ele não queria conversar comigo naquele momento. Basicamente isso, pessoal, manter relacionamento. A nossa aula da semana passada, a nossa live, foi inteira de como manter relacionamento, como resgatar. Para quem está entrando agora aí, seja bem-vindo, pessoal. Eu vou pedir para vocês o seguinte, antes da gente começar aqui, coloca a cidade que vocês são aqui no bate-papo, porque eu estou enxergando o bate-papo aqui do lado hoje. O Gustavo tá aqui comigo, ele está selecionando as melhores perguntas e no final eu vou responder elas. Então, já coloca as cidades que vocês são. Cristiane, fala para mim que cidade, a Marisa de Suzano. Bem-vinda, Marisa. Cristiane está aí com a gente, a Ariane, Fernanda Silva, Vitória da Conquista, João Abraão de Suzano. O pessoal vai colocando a cidade aqui para mim. Dan Dias, Vitória da Conquista. Seja bem-vindo, Dan. Participou até do meu teste hoje, Dan. Aí, Dan, vê se como é que tá a imagem, como é que tá o som aí, vai falando pra gente, tá bom? Pessoal, só para dar continuidade aí com vocês, vamos só bater o review da semana passada. A gente falou bastante de como criar relacionamento, como criar conteúdo, ideias de conteúdo. Então, hoje a gente vai para o funil de vendas, para a base do funil de vendas. Então, basicamente, você vai conseguir enxergar tudo que está acontecendo em todos os períodos de venda. Então, a gente falou semana retrasada de topo, semana passada a gente falou de meio, e hoje a gente vai falar de venda, oportunidades, venda, lead que percorreu toda a régua sua de atendimento, do topo, do meio e do fim. Do fim é as oportunidades de quem comprou com você, comprou com o concorrente. Beleza? Pessoal, só mais uma coisa, quem não se inscreveu no canal ainda, na sexta-feira agora eu tenho uma novidade para vocês. A gente vai lançar oficialmente o nosso canal do YouTube. Então aqui embaixo tem um inscreva-se. Então já corre aqui. Eu não sei quem está inscrito, quem não está, mas enfim, se você não tiver, aperta inscreva-se aí e tem um sininho do lado para você ativar as notificações para quando a gente postar um vídeo novo. Então, a partir de sexta-feira, 11 horas da manhã, a gente já vai postar o primeiro conteúdo e esse conteúdo a gente não tira do ar. Esse conteúdo vai ficar com vocês.
Beleza? Cristiane Vitória da Conquista, seja bem-vinda, Cristiane. Pessoal, vamos lá. Hoje o nosso assunto é meio de funil, né? Mas antes de eu começar com meio de funil, eu já falei para vocês assinar, tem alguns recadinhos aqui que eu preciso dar, e eu garanto que hoje eu não vou me estender demais aqui nessa live, tá? O primeiro recado que é o seguinte, hoje eu não vou passar de 35 minutos, então eu comecei 7h15, Gustavo, 7h45 você me avisa, 7h40 eu paro, respondo as perguntas, e 7h45 vou acabar com a live e eu vou acelerar esse conteúdo e eu vou entregar conteúdo máximo para vocês hoje, beleza? Quem participou da última live? Cristiane Rangel está com a gente. Participou da última, Cristiane? Eu não lembro. O Dan Dias, eu lembro que ele participou. Marisa Fuentes, de Suzano, participou com a gente. Quem participou da última live, coloca eu participei aqui para mim, por favor. Coloca o hashtag eu participei, hashtag eu participei. Coloca aí para a gente no bate-papo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos falar de meio de funil. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Bom, só para a gente falar rapidamente das 3 etapas do funil que a gente conversou semana passada, aqui a gente tem o topo, que é a conversão. Então, tem todos os status que nós criamos aqui. E fala assim, galera, só para vocês entenderem, tá? Quem está chegando novo hoje com a gente, vocês estão vendo aqui a plataforma e tal, só para eu localizar vocês, eu participo eu sou CEO de um grupo de tecnologia e comunicação, e o MyMarket é uma plataforma que a gente desenvolveu para o mercado de construção civil. Basicamente, essa plataforma ela atende milhares de corretores no Brasil inteiro. E hoje eu consigo fazer isso com vocês, esse tipo de análise, esse tipo de live, conteúdos certeiros que são testados e aprovados em mercado, já são aprovados por milhares de corretores no Brasil inteiro, porque a gente tem dados que os corretores de maior sucesso nos passam através da ferramenta. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui de sacada, de como vender mais, de como converter um lead em vendas, são sacadas que os próprios corretores passam para a gente, tá bom? E aqui, a gente tem basicamente os status que nós criamos no funil de vendas junto com esses corretores, tá vendo? No topo, que foi a nossa aula de 3 semanas atrás, a gente falou de status de cliente, quinta ligação, de quarta ligação, de terceira ligação, segunda, primeira, que é a régua de atendimento, quando esse cliente é um spam, quando esse cliente é um perfil curioso, quando esse cliente é um perfil desqualificado, quando esse cliente é perfil incorreto, telefone incorreto, número inexistente, não atendeu o telefone. Aí aqui tem depois cliente do meio de funil, que é o lead, crédito aprovado, análise de crédito, avaliando documentação, atendimento por WhatsApp sem resposta, atendimento por WhatsApp sem resposta, reagendar, retornar ao horário, enviar projeto, visita agendada, avaliando proposta, atendimento por e-mail, atendimento por WhatsApp, aguardando resposta. Essa é a live da semana passada, que a gente detalhou todos esses status e como o corretor deve agir em cada status desse aqui, tá bom? Pessoal, se vocês começarem a ouvir um barulho de fundo aqui, é porque eu estou no hotel, estou no restaurante do hotel, aqui em Belo Horizonte, que eu vim atender, estou fazendo uma bateria de reuniões hoje e amanhã aqui, então, para não deixar vocês sem live, eu falei, eu preciso fazer essa live, que é um compromisso que eu fiz com vocês, e eu estou fazendo daqui da melhor maneira possível, beleza? Então, se der um barulhinho a mais aí, uma interferência, que eu acho que não está dando, né, tá tranquilo, mas vocês vão ver umas pessoas passando atrás, às vezes, aqui, não se incomodem com isso, tá bom? E hoje a gente vai falar de FIM, que é a venda. O cliente é fidelizado, o cliente comprou mais uma vez com vocês, agendado para negociar, reprovado, por exemplo, cliente que não passou a ficha dele, perdeu o interesse, resolvido, não tem condições financeiras, desistiu, comprou no concorrente, comprou ou agendado. Então, assim, todos esses dados hoje de funil de vendas, de fim do funil de vendas, eu vou detalhar isso com vocês e como vocês vão poder tomar uma ação comercial em cima desses leads, tá bom? Porque, assim, o cara que percorreu toda essa regra do topo, do meio, que é o relacionamento, e do fim, e não comprou com vocês, isso é um dado que precisa ser analisado. O lead, mesmo que ele não compre com você, ele compre com um concorrente, você precisa entender por que esse cara não comprou com você. E hoje nós vamos conversar bastante sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal,
só iniciando aqui, eu vou dar um zoom aqui, vou cortar, ó. Deixa eu fazer uma mágica aqui para cortar esse funil de venda, só um segundinho, pessoal. Dar uma mágica aqui. Será que eu consigo? Tá quase, pessoal, pera aí. Acho que eu vou conseguir. Pessoal, enquanto isso, quem não assinou o nosso canal aqui embaixo ainda, entra aqui no inscreva-se, porque essa semana a gente vai lançar um monte de conteúdo novo. E a gente conta com vocês aí para prestigiar o conteúdo, e é um conteúdo que não vai sair do ar, tá bom? Pessoal, vê se está aparecendo para vocês aí somente o fim, a venda. Fala para mim aqui no bate-papo, por favor, como é que tá? Isso. Por favor. Como é que tá aí? Pedir para o meu staff olhar para ver se está aparecendo certinho. Beleza. Tá aparecendo, tá faltando um aqui. Bom, beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui primeiro do funil de vendas. Só antes de eu falar do funil de vendas aqui, do fim de eu entrar no grosso do conteúdo aqui, a gente tá semana que vem, a live da semana que vem ainda não tem um tema. Então eu vou pedir para vocês escreverem aqui no bate-papo que vocês estão interagindo comigo, alguns temas, algumas dúvidas que vocês têm de como converter os leads que vêm na internet em vendas. Esses temas que vocês vão propor aqui, ele pode ser o tema da próxima live, como ele pode ser um tema de um vídeo que eu vou deixar como definitivo aqui no canal do YouTube de vocês. Então eu vou pedir para vocês colocarem assim, Diego, eu ligo pro cara, o cara pede para eu atender pelo WhatsApp, isso pode ser uma dúvida. Eu ligo pro cara, ele vem até o plantão, marca comigo de vir no plantão e não vem. Enfim, coloca todas as dúvidas de vocês, eu já tenho várias anotadas, mas eu quero mais porque eu quero, de fato, poder ajudar vocês e gravar mais conteúdos e mais lives que vão atingir diretamente nas vendas aí, tá bom? Pessoal, vamos lá, atingindo a melhoria de vendas de vocês. Rapidinho, no final eu vou responder algumas perguntas. Junto com esses temas, se vocês quiserem mandar perguntas também, não tem problema, tá? Pode mandar pergunta, mande o quanto quiser. Quem mais mandar pergunta são as pessoas que eu mais vou falar o nome aqui, vou perguntar como é que tá os resultados, as aplicações das lives que a gente está dando, tá bom? Então eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas aqui para eu poder responder no final, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, vamos falar do primeiro item aqui. Fidelizado, estou passando o mouse em cima aqui para vocês entenderem. O que é esse fidelizado? Tem muita gente que às vezes compra um apartamento com vocês. Lembra que eu falei na semana passada daquele cara que já é cliente e ele se cadastra na sua campanha de novo? Muitas vezes ele se cadastra na sua campanha porque ele gosta do produto que ele comprou e ele quer saber alguma coisa que ele não... Enfim, por algum motivo ele se cadastra naquela campanha ali. Ou esse cara, às vezes, ele quer trocar o apartamento dele. O que é o fidelizado? É o cara que chegou, que ele caminhou no seu funil de vendas, ele se cadastrou, mas ele não precisou se relacionar, ele nem passou pelo topo, ele já foi direto para o final. Ele é um cliente fidelizado, porque ele já comprou. Então, ele não vai percorrer toda a sua régua de atendimento. Você vai poder olhar somente ele como um cliente fidelizado, porque ele já comprou. E aqui tem 2 pontos, cara. Lembra que eu falei daquele cara que já é cliente lá no começo? Você pode fazer esse cara fidelizar e te indicar pessoas também. Caso ele queira comprar um apartamento novo, que pode acontecer também, desse cara querer trocar o apartamento dele, porque ele já é um cliente fidelizado, mas basicamente o fidelizado é o cara que comprou mais de uma vez com você, tá bom? Então ele pode comprar 2, 3 vezes o apartamento com você. A gente sabe que não é a realidade do nosso país, que as pessoas normalmente elas financiam um apartamento em 35 anos, em 30 anos, principalmente quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, porém, pode ser que aconteça esse cara ter comprado um apartamento e depois ele querer trocar no futuro. Então ele vai ver uma campanha sua, vai se cadastrar e ele vai se tornar um cliente fidelizado, porque já é a segunda compra dele. Ou seja, só vai ticar no fidelizado por esse cara efetivar a segunda compra dele, ok? Agendado por negociar por telefone. Esse é um caso que eu pouco indico de você usar. Eu indicaria de você usar o indicado para o agendado para negociar por telefone somente em última hipótese. Vou dar um exemplo para você. O cara trabalha lá das 8 da manhã às 8 da noite.
ele não tem tempo de ir no plantão de vendas, mas ele está muito interessado no apartamento. Ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele trabalha todo dia, o cara é um animal trabalhando e ele não tem tempo de ir até o plantão para poder experienciar uma negociação com você, experienciar o plantão com um decorado, com uma realidade virtual, alguma coisa nesse sentido. Ele não tem tempo de ir até o imóvel. O que você vai fazer com ele? Agendar o melhor horário para ele, que não vai incomodar ele. Depois que você agendar esse horário com ele, você vai negociar com ele via telefone. O que é negociar com ele via telefone? Nossa, eu vou mandar a documentação, WhatsApp? Não. Você vai passar as condições mais detalhadas de compra do teu produto, você vai passar todas as condições de pagamento que você tem, tudo porque esse cara já se relacionou, ele passou todo o funil dele via telefone com você e ele pediu para negociar isso via telefone com você, porque ele não tem tempo de ir até o plantão de vendas. Então, assim, eu não aconselho a usar isso aqui, eu só aconselho a usar em última hipótese. Mas por que a gente manteve isso aqui no nosso funil de vendas? Cara, porque existe gente que não tem tempo de ir no plantão, e não consegue ir no plantão. Então, a gente não pode perder esse cliente. Beleza, pessoal? Depois aqui, vamos falar um pouquinho de reprovado. Pessoal, só lembrando, hein, quem não assinou o nosso canal aqui ainda, na sexta-feira, 11 horas da manhã, a gente vai lançar ele oficialmente com conteúdos que a gente não vai tirar do ar. As lives a gente deixa 2, 3 dias no ar e depois tira. Os conteúdos que a gente vai lançar sexta-feira às 11 horas da manhã, a partir de sexta às 11, a gente não tira mais do ar. Então eu vou pedir para vocês assinarem o canal aqui, aperta as notificações ali do lado do inscreva-se também, para você ser avisado na sexta-feira às 11 que a gente está lançando conteúdo aí para vocês, beleza? Bom, vamos lá. O reprovado, então, é o cliente que, enfim, ele foi até o plantão, ele já mandou toda a documentação para vocês e chegou aí, ele foi reprovado porque ele não teve condições de fazer o financiamento, porque ele já, a renda dele ele está usando muito, mais de 80% da renda dele, ou que seja, a renda dele não é aprovada mesmo, tá mais baixa do que deveria ser, ou propriamente dito, que eu acho que o que mais acontece hoje, para quem chega no fim, é ele ser reprovado porque o score dele tá baixo. Então ele tem o nome limpo, ele não tem o nome ruim na praça, mas o score dele tá baixo. Ele não é negativado em nada do tipo. Então, quando o score está baixo, existe 2 pontos, né? Existem corretores hoje que eles prestam uma espécie de consultoria para esse cliente. O reprovado não é um cliente que vai deixar de comprar, o reprovado é o cara que vai comprar daqui 3 meses, daqui 4 meses, onde o corretor presta uma consultoria para ele, mostra para ele o que ele tem que fazer para o score dele aumentar, ou que ele pode usar o nome de uma outra pessoa para poder comprar, ou que ele pode usar o nome de um familiar da esposa dele que seja para comprar. E não necessariamente ele é reprovado e você vai deixar de trabalhar com ele, tá ok? Então, o reprovado, gente, voltando a falar, ele é um cliente super potencial, porque se ele percorreu toda a sua régua de topo de funil, de meio de funil, e ele chegou no fim, que é a venda, você não pode abandonar ele pelo simples fato que ele não está com o nome pronto para comprar naquele momento. O que é um grande problema que eu enxergo no mercado de construção civil, no mercado imobiliário como um todo? O vendedor, ou até as empresas, às vezes querem ser muito imediatista. Eles acham que o cara que se cadastrou numa campanha digital lá, ele viu lá, ele se cadastrou, ele percorreu o funil do topo e do meio, ele está pronto para compra. Às vezes não, cara. Às vezes esse cara vai ter um plantão, ele adora o empreendimento, ele quer comprar, mas ele não está no momento dele. Ele está com o score baixo, ou, enfim, a composição de renda dele, da esposa dele, precisa de um tempo, porque ele é autônomo, então é um tempo mínimo lá que ele precisa ter, dependendo do banco que vocês forem financiar. Ou seja, quanto tempo o autônomo tem no mínimo? 6 meses, por exemplo, o cara está 5 meses trabalhando de Uber, por exemplo, ou de dentista, sei lá que seja, ele é um autônomo, então ele não está pronto ainda para poder comprovar a renda dele, então só daqui 6 meses que ele vai poder comprovar. Então, gente, o reprovado é um cliente para ser analisado. Ele não é uma compra imediata, mas ele é um cliente super potencial porque ele chegou até o final. O perdeu o interesse. Perdeu o interesse é o seguinte, esse cara, vamos pensar bastante nesse perdeu o interesse, e eu gostaria muito que vocês analisassem isso comigo friamente, porque esse perdeu o interesse é um cliente super potencial. E a maioria dos clientes que perdem o interesse quando eles chegam no fim, na venda, é por culpa do vendedor. Porque o vendedor não conseguiu
converter esse cara em um real cliente de interesse, porque aquele já é um prospect. O lead, ele é lá na entrada, lá no topo. No meio, ele é um prospect. No fim da venda, ele já é um pré-cliente. É um prospect super avançado, vamos colocar assim. Então, se ele perdeu o interesse, tem vários motivos, mas vamos falar de algumas coisas aqui. O cara chegou até o ponto de venda. O corretor não mostrou para ele o decorado. Não colocou o gerente junto na mesa para fazer uma negociação por ele, pelo menos para ele se sentir bem atendido. Ele não colocou para ele ali uma situação que mesmo que ele tenha, sei lá, alguma restrição no nome, que ele pode limpar o nome dele e depois ele pode tentar o financiamento de novo. Ou seja, o mesmo problema do reprovado que tem aqui em cima, eu posso colocar que no perdeu o interesse tem também. Porque no perdeu o interesse é o seguinte, o cara chegou até o plantão de vendas, ele quer comprar com vocês e vocês não conseguem efetuar a venda dele. O perdeu o interesse, você tem que descobrir o motivo que ele perdeu o interesse. Pura e simplesmente ele não quer comprar mais, alguma coisa aconteceu. E não abandonar esse lead. Como recuperar ele? Ele vai voltar para o relacionamento, ele vai voltar aqui para outra parte do funil. Então você vai colocar aqui reagendar. Então você vai retrabalhar esse cliente de novo como? Mandando conteúdo para ele, que é o que eu falei na aula passada. Mandando uma foto de um cliente que comprou um apartamento e realizou o sonho, assinando o contrato, recebendo chaves, mandando para ele novas linhas de financiamento que a Caixa liberou. Enfim, você vai criar conteúdo para ele, que foi a nossa aula passada, eu não vou entrar nesse mérito de novo, mas você vai parar de falar de venda com ele. Então você vai reaquecer. Lembra que eu falei para vocês que eu estou aqui em BH e eu recuperei um cliente e através de relacionamento? É basicamente isso. Esse cliente negociou comigo, avançou na negociação, ele chegou até o fim da venda. Eu sou de São José dos Campos, cara. Eu vim aqui para BH atender esse cara umas 3 vezes já, e ele perdeu o interesse sem nenhum motivo. Ele não me alegou o motivo. O que eu fiz? Eu reaqueci com ele, tentei entender os possíveis motivos que ele poderia ter perdido o interesse, e depois do que eu reaqueci ele, eu remarquei a reunião. Então, assim, eu não fiquei parado falando assim, o cara perdeu o interesse, eu vou abandonar esse cliente. Não, tá, gente? Não. Pessoal, só para lembrar, quem puder mandar aí perguntas para a gente, por favor, manda as perguntas para a gente, que o Gustavo está aqui selecionando para eu poder responder vocês no final, beleza? Vamos lá, pessoal. Depois, eu vou falar aqui do resolvido. Resolvido é aquele cara que entra no seu lead, ele é um lead. Aí, vamos dar um exemplo que esse cara tem uma carteira de financiamento com você. Muitas vezes ele pode ver que ele comprou seu empreendimento, está na carteira de financiamento, ele precisa de uma segunda via de boleto. Não tem nada a ver com venda. Então, esse cara entrou lá e se cadastrou no seu lead, que é um canal de campanha de venda, ele se cadastrou, caiu lá no seu funil e ele só quer uma segunda via de boleto. Cara, vem aqui, resolve o problema dele, manda a segunda via dele, pergunta como que ele tá, pergunta se ele tem alguém para indicar para você. Não se alonga muito com esse cara, mas se aproxima com o relacionamento que ele se cadastrou na sua campanha, mostra para ele que você se preocupa com ele, resolve a segunda via de boleto ou qualquer que seja o problema dele, nem que seja um vazamento lá de cano lá no apartamento dele, ajuda ele de alguma maneira, mas pede uma indicação de cliente, bota resolvido e fim de papo, beleza? Pessoal, não tem condições financeiras, cara, isso aqui também não é um cliente que não vai comprar, tá? O não tem condições financeiras é aquele cara que, por exemplo, não conseguiu compor a renda dele. A renda dele sozinho não deu certo, então, enfim, você teria que ter lá um cara que ganha, sei lá, R$ 1.500 para compor a sua renda e esse cara não conseguiu compor. O não tem condições financeiras, você basicamente vai voltar com ele, vai negociar com ele uma composição de renda ou com a esposa dele, ou que ele compre no nome do pai dele, ou que ele compre no nome da mãe dele. Você vai achar alguma maneira que ele possa ter uma condição financeira para poder adquirir o imóvel. Gente, lembrando que esse cara percorreu o funil inteiro. Então é importante vocês verem aqui que esse cara percorreu o meio, ele percorreu o topo, tá vendo? Ó? Ele entrou no topo, ele percorreu a régua do meio do funil e ele foi para o fim. Então não é porque ele chegou aqui lá no plantão de vendas, sentou com vocês e você diagnosticou que ele não tem condições financeiras, que você vai abandonar ele, tá? Não é isso. Então aqui, quando você diagnosticar que ele não tem condições financeiras, tenta viabilizar alguma maneira desse cara ter, tá ok?
O desistência é aquele cara que não te deu motivo nenhum, que você fez o melhor atendimento dele, que ele não falou por que, que ele perdeu, por que, que ele está desistindo, ele chegou até a ponta e ele está com crédito aprovado no banco. Quando você colocar desistência, só vai colocar para quem já tem um crédito aprovado no banco. Ou caso ele não tenha um crédito aprovado no banco, é perder o interesse. Simplesmente isso, tá bom? Mas o desistência é quando o cara já chegou até o fim da régua, ele aprovou no banco, visitou o plantão, levou a esposa dele, tudo que ele poderia fazer para comprar só depende 100% dele e ele desistiu. Nesses casos aqui, eu vou reforçar o que tem aqui no interesse, reforçar nos itens da semana passada que eu falei de criar conteúdo, de convidar esse cara de repente para um evento. Cara, é uma venda. O que você pode ser criativo para fazer esse cara voltar? Criar que seja um evento para ele, mandar um Uber buscar ele na casa dele para um coquetel, para um café, para um chá que você vai oferecer para ele, para a família dele, dentro do stand decorado. Alguma coisa nesse sentido, mas seja criativo. Não fica falando para aquele cara que chegou, já está com crédito aprovado. Se ele está com crédito aprovado no seu, ele pode ter crédito aprovado no seu concorrente também. E quem fizer o melhor atendimento, quem experienciar algo diferente para esse cara é quem vai levar, porque ele tem crédito aprovado em banco. Então, isso, do mesmo jeito que ele tem com você, ele vai ter em diversas construtoras. Então, o que você fizer ele experienciar aqui no Desistência é onde você pode converter venda, tá bom, gente? A gente tem corretores na nossa ferramenta aqui que faz venda de cliente que desistiu, cara. O cara chegou até a ponta, estava assinando já a pasta para poder sumir, o cara desistiu. Depois de 2, 3 meses, onde esse cara estava pensando, porque ele está tomando a decisão de comprar um apartamento ali, que é o sonho da vida dele, esse corretor conseguiu converter esse cara através de criatividade, de fazer um chá, de levar esse cara para o plantão de vendas, fazer alguma coisa com ele dentro do decorado, oferecer um almoço para ele lá dentro, para ele se imaginar lá no futuro próximo e usar a criatividade. Pessoal, eu vou acelerar aqui, que eu só tenho mais alguns minutos com vocês, tá bom? Eu ainda tenho aqui mais 3 itens para falar. Só lembrando, quem não assinou o canal ainda, clicar aqui embaixo no inscreva-se, tá bom? E aí a gente poder compartilhar com vocês os conteúdos que a gente vai lançar a partir de sexta-feira aqui. Gustavo está selecionando as perguntas aí para nós. Beleza. Vai mandar no meu WhatsApp aqui? Tá bom. Pessoal, vamos falar comprou no concorrente. Nossa, isso aqui eu acho que é a pior sensação que a gente pode ter. Fazer toda uma régua de atendimento, pegar esse cliente no topo de funil, criar relacionamento com ele no meio, levar ele para o item de oportunidade, do fim, que é a venda, e chegar lá no fim, esse cara comprar no concorrente. O que acontece aqui, gente? Tem muita gente que quando chega no fim, que esse cara está com crédito aprovado, que é o caso da desistência, que esse cara está com todos os passos para poder comprar, ele já dá isso como venda pronta. Corretor que larga o osso no final, que não acompanha o cliente nos mínimos detalhes, sem ser chato, obviamente sem ser chato, que não acompanha, que não dá uma experiência para esse cliente, que não faz algo diferenciado por ele, perde. Porque tudo isso que eu estou falando aqui pode ser que esteja um outro corretor da sua cidade ouvindo e ele sim causa essa experiência nesse cliente que vocês estão disputando e ele vai fazer a venda com certeza. Então, comprou no concorrente tem diversas situações. Às vezes ele pode ir simplesmente por uma situação financeira, uma condição financeira, simplesmente ele pode ir por um atendimento, mas, cara, se você for um corretor diferenciado, que estende um tapete vermelho, que faz algo você não vai ter esse problema de comprou no concorrente. Mas vamos dizer que você teve, Você teve lá 10, comprou o concorrente no mês, comprou no concorrente no mês. O que você precisa fazer? Reanalisar todo o seu processo de atendimento. O cliente, ele tem que entender que você é uma autoridade nesse assunto, ele precisa virar o seu fã, ele precisa entender que você é o melhor nesse assunto, que você vai dar o melhor atendimento para ele comprar no concorrente, mesmo que ele esteja com uma condição financeira um pouco melhor, ele vai perder um big de um atendimento e uma condição de experienciar algo diferente daquilo que você está oferecendo para ele. Então, basicamente, comprou no concorrente, o que vocês têm que fazer aqui? Vamos dar um exemplo que aconteceu, reanalisa, cara. Se você teve 10 vendas no mês e teve 50 comprou no concorrente, você perdeu 50 vendas, porque esse cara comprou. Você ligou para ele para falar de algum assunto, ele falou assim, não, eu já comprei no concorrente. Cara, reanalisa. Agora, se você teve 10 vendas e teve 1, 2 comprou no concorrente, acontece.
Acontece, porque pode ter situação que esse cara foi lá por uma condição que você não ia conseguir chegar, financeira, de financiamento, enfim, comprou no concorrente, tem vários motivos, mas assim, se tiver um número muito alto de comprou no concorrente, é isso que eu quero chamar a atenção, você precisa reanalisar toda a sua régua de atendimento e ver se você realmente está sendo diferenciado no mercado ou se você é um corretor commodity, que é um corretor que atende como todo mundo atende. O comprou, cara, é importantíssimo você colocar aí no seu controle, quem tá dentro do My Market aqui, colocar o comprou, quem tá usando uma planilha, alguma coisa do tipo, qualquer que seja o controle, você saber quantos leads entraram, quantos estão em relacionamento, quantos compraram. O quanto comprou, cara, é o quanto você investe versus o retorno que você teve. Por exemplo, investiu lá R$1.000, 10 mil, 100 mil reais, que seja na sua campanha, e você conseguiu vender, sei lá, 50 apartamentos dessa campanha, 10 apartamentos, 5 apartamentos, 2 apartamentos, 1 apartamento, não importa o quanto, mas você precisa diagnosticar que essa venda que você fez veio da sua campanha, que veio de um lead, que veio de uma negociação, que veio de um cliente que veio através da internet. Peraí, só um segundinho, pessoal, que tá tendo o recado aqui do meu staff, só para ele falar aqui, só um minutinho. Pode. Bom, beleza, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Vou lá para a última aqui, que é o agendado. Agendado é o cara que pisou no plantão, ele foi efetivamente no plantão, ele agendou com você para ir no plantão, né? É importante você colocar agendado e manter uma agenda atualizada, ser regrado nos horários. Se você marcou com lead, não perder esse horário de jeito nenhum. Lembrando que a agenda aqui, gente, o corretor tem que trabalhar de acordo com a onda do lead, do prospect. E aqui já é um prospect avançado, nós estamos falando de fim e oportunidade de venda. Quando esse cara quer agendar com você, não é você que vai propor os horários para ele, é ele que vai propor para você. Então ele vai propor os horários que ele tem para você disponível, sei lá, segunda, 2h30, sábado, 1 da tarde, sei lá, pede o máximo de horários possível que ele tem para você encaixar nos seus. Caso você não consiga, você dá novas opções de horário para ele. Mas primeiro você vai ouvir o que o lead tem para falar em relação ao horário para você, e não é você que vai propor para ele o dia que ele tem que ir. Que dia que fica melhor para você, lead? Que dia que fica melhor para você, cliente? É o cliente que está ditando as regras aqui, gente. O vendedor, ele tem que ir de acordo com a onda. Ele não pode impor, ele não pode ser negativo, ele não pode já falar não antes. E depois que esse cara efetivou o agendamento aqui, você colocar aqui que o próximo status dele, que vai ser algum desses aqui que está aqui em cima, ou você fazer, caso esse cara não agende. Gente, hoje a gente está com um grande problema com as pessoas no geral. Elas estão deixando de ter compromisso. Estão deixando de ter compromisso. Se você tem muita falha no seu agendamento, que você faz o agendamento e esse cara não vem, primeiro que você precisa reagendar, não desistir desse lead. Segundo que, o que pode estar acontecendo? Você pode estar com algum tipo de falha no seu relacionamento. Às vezes o seu relacionamento é tão vazio que esse cliente não entende a real áurea do seu negócio. Ele não entende que você está colocando o coração naquilo que você está passando ali para ele, não é só simplesmente mais um vendedor commodity, como tem muitos por aí. Então, se você tiver uma grande taxa de rejeição dos agendados que não vão no seu plantão de vendas, você está com alguma dificuldade em melhorar relacionamento. Ou esse lead está pulando do topo já para o fim, você não está se relacionando com ele, ou seja, tem vários motivos. Você precisa analisar esses motivos do agendamento e você precisa contabilizar se esse cara foi ou não no plantão. Se esse cara não foi no plantão, tem muita gente que já nem liga mais para esse lead. Errado. Ele está lá no fim, gente. Ele está no fim da sua regra de atendimento. O agendado é praticamente um dos últimos itens antes do cara comprar. Então, depois você reagenda e retrabalha ele. Gustavo, pessoal, o Gustavo já mandou as perguntas para mim aqui. Antes de eu entrar nas perguntas... Deixa eu... Oi? Tá. Pessoal, antes de eu entrar aqui nas perguntas, eu vou falar... Eu vou só voltar a câmera aqui para vocês, um segundinho, para eu poder ver vocês. Ô, pessoal, vamos lá. Antes de eu falar o seguinte, hein? Quem não se inscreveu ainda no canal, vai aqui embaixo, se inscreve.
porque sexta-feira a gente vai começar a lançar conteúdos aqui exclusivo para vocês. E esses conteúdos, ó, tem uma galera passando aqui, não se assusta não, que quem entrou agora, eu estou num hotel aqui em Belo Horizonte, eu vim fazer uma bateria aqui de reuniões, e aí tem uma galera passando, eu estou no restaurante do hotel, e tá uma loucura, e é o que é, vamos aí, o jogo é esse. Eu vou falar só do canal rapidamente, que a gente vai lançar na sexta-feira, e na sexta-feira vai ter uma galera entrando aqui para consumir esses conteúdos, eu queria que você fizesse parte disso também. Então assina o canal, e aí, ó, fala aí, beleza? A galera passando atrás aqui. Basicamente, assina esse canal, porque vai vir conteúdo assim, cara, a gente vai entregar conteúdo muito valioso para melhorar a venda de vocês. Esse é o nosso objetivo aqui, entregar conteúdo sem medo de ser feliz, a gente não tem segredo, é transparente aqui o negócio, e é conteúdo real, é conteúdo testado nas trincheiras, em campo, em venda, é cara que tem resultado real. Então, os melhores corretores da nossa plataforma, os caras que mais convertem, a gente está pegando tema com eles, o que eles acertam, o que eles erram, a gente está colocando aqui para vocês poderem pegar isso mastigado, beleza? Então, sexta-feira, 11 horas da manhã, a gente vai lançar, mas já se inscreve aqui embaixo e aplica as notificações que fica do lado do botão inscreva-se. É tipo uma engrenagem que tem aí, um sininho. Você clica lá e deixa essas notificações ativas, beleza? Vamos para as perguntas? Vamos lá, travou meu celular aqui. Bom, vamos lá. Cristiane Rangel. Diego, percebi a resistência dos clientes de irem ao stand de vendas. Estou atendendo o cliente fora e agendando já direto para conhecer os empreendimentos. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tá resistente de ir no plantão conhecer o decorado e você está atendendo ele fora do plantão. Você está indo até ele, é isso? Perfeito, perfeito. O importante é atender o cliente, é sentar com ele, a fazer o melhor atendimento possível, ele entender que você quer resolver a situação dele, que você quer contribuir para que ele faça a aquisição daquele imóvel. Cristiane, perfeito o que você está fazendo, eu assino embaixo, o corretor é assim mesmo, ele tem que resolver a situação do cliente dele. Corretor commodity é aquele cara que fica sentado esperando o cliente cair do céu. O cara não vai no plantão, ele não atende o cara. Não, não é assim. Você tem que fazer, é o cliente que dita as regras, lembrando disso. Então, você está certíssima, parabéns. Diego, Fernanda Silva. Diego, qual dica você dá para transformar o lead com perfil curioso em futuro cliente? Olha, o perfil curioso, ele tem várias situações. Inclusive, aqui no funil, o perfil curioso, ele está... Vamos lá. O funil de vendas, o perfil curioso. Onde está o perfil curioso? Agendar, visita agendada. Espera aí, que eu estou achando aqui o perfil curioso dentro do funil de vendas. Achei aqui. O perfil curioso, ele está na base. Ele está, aliás, no topo do funil. Então é o seguinte, esse cara entrou e se cadastrou na sua campanha. Tem gente que interpreta perfil curioso e ele confunde o perfil curioso com pessoas que não querem comprar. O perfil curioso, na maioria das situações, eu posso dizer isso porque assim, são corretores que nos passam isso e eles convertem de perfil curioso para relacionamento, tá? Não estou falando de venda ainda, vamos falar de relacionamento, porque assim, não adianta querer pegar um perfil curioso e já chutar esse cara lá para a base do funil e colocar ele já lá por oportunidade como visita agendada. Porque o grande problema, quando o cara tem o perfil curioso, você vai precisar fazer alguma coisa diferente para esse cara gostar de você. Lembra que eu falei na aula passada sobre criação de conteúdo, fazer alguma coisa diferente por ele, entender o nível de curiosidade que esse cara tem, porque assim, você vai achar até concorrente que é perfil curioso. Então, esse cara, na verdade, ele não é um perfil curioso, ele é um concorrente. Então, confunde uma coisa com a outra. Então, você criar conteúdo, trazer esse cara para o plantão, ou até dar o exemplo que a Cristiane fez, esse cara é um curioso, que você entende que ele pode ser um potencial comprador, ir até ele, fazer uma experiência. Vou dar um exemplo para você. Junta 10, 15 perfil curioso, monta um evento dentro do seu stand, faz um café para ele com custo baixo. A maioria das construtoras podem até bancar isso para você. Traz esse cara para dentro do plantão, experiencia ele. Ah, não, mas ele não quer ir no plantão. Fala que você vai mandar um Uber buscar ele.
Entendeu? Converse, faz uma negociação dentro do seu plantão com a sua empresa, manda um Uber buscar ele, o perfil curioso, traz ele para o jogo, mostra, põe ele dentro do plantão, põe ele dentro do stand, faz ele experienciar, mostra para eles que você é diferenciada, cria com 10, 15 leads de perfil curioso lá dentro do seu stand de vendas, junto com o correspondente da Caixa, falando sobre financiamento, falando sobre quantas pessoas realizam o sonho por ano, cria conteúdo, cria relevância, mostra que você é diferente. E você não vai falar de vendas nesse plantão, a não ser com quem aborde você. Trouxe perfil curioso para o plantão, não fala de vendas, só cria experiência, mostra autoridade, mostra que você é a melhor no assunto, que você não é uma corretora commodity como as outras, beleza? Bom, acho que tem mais uma aqui ainda. Essa pergunta aqui é para eu ler ela, é isso? Antes eu... Ah, tá. Pessoal, deixa eu só entender essa pergunta aqui. Fernanda Silva, quando terá sorteio novamente? Só teve uma vez. Fernanda, vou fazer o seguinte, cara. Acompanha todas as lives, porque assim, a gente vai soltar mais sorteio para vocês. Mas é importantíssimo você acompanhar todas as lives. Eu não sei se você já baixou o nosso e-book, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar com a minha equipe aqui, eu estou fazendo um compromisso que na próxima live eu vou fazer mais um sorteio. Beleza? Eu vou fazer mais um sorteio. Então, eu queria que você participasse aqui com a gente na próxima também. Traz a sua equipe, seus amigos, indica as pessoas para virem aqui na live também, que eu vou seguir o que você está pedindo e eu vou fazer um sorteio na próxima live de uma campanha, beleza? Com leads. Pessoal, por hoje é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. A gente teve vários problemas. Hoje eu estou aqui em BH, como eu falei para vocês. Eu vim aqui fazer uma bateria de reuniões. A gente está ampliando os nossos negócios para Belo Horizonte. E eu vim aqui fazer isso e com o objetivo de melhorar tudo que a gente tem do grupo, tudo que a gente tem levado de melhoria para o mercado de construção civil, mercado imobiliário. A gente tem milhares de corretores tendo os resultados assim, excepcionais. A gente está feliz com o propósito da empresa, que é, enfim, mudar a vida de quem está aqui com a gente no jogo. E a gente muda a vida em várias estratosferas, em várias camadas, desde o corretor que está com a gente, do dono da empresa. A gente muda das pessoas que passam a ter corretores mais capacitados para poder fazer a venda daquele imóvel para ele, realizar o seu sonho da casa própria. Então, o nosso propósito como negócio é muito grande e a gente ama o que faz. E eu não ia deixar de fazer essa live só porque eu estou em viagem de negócios hoje aqui, tá bom? Queria agradecer a atenção de todos vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas, e fique esperto no seu e-mail que eu vou soltar o tema lá para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima, pessoal.